E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos, desbravadores e desbravadoras de código. Preparados para embarcar numa aventura pelo mundo incrível do Python? Hoje a gente vai montar o nosso kit de ferramentas para essa jornada e descobrir juntos os segredos da programação. Bora lá? Sabe, muita gente acha que programar é só ficar digitando um monte de coisa esquisita, né? Mas, na verdade, é muito mais legal que isso. Pensa que é como aprender uma língua secreta para conversar com o computador e dar ordens para ele. E é isso que a gente vai fazer, desvendar os primeiros segredos dessa língua, bem devagarinho, passo a passo, de um jeito que todo mundo vai entender. Olha, toda grande aventura começa com o quê? Preparação. Não dá para sair por aí sem arrumar a mochila, né? Na programação é a mesmíssima coisa. O primeiríssimo passo é aprender a guardar as nossas informações, os nossos tesouros. É como se a gente estivesse escolhendo o que levar na mochila antes de começar a trilha. Beleza, mas o que é uma variável, afinal? É super simples, pensa só. Imagina que tem uma caixinha, tipo uma caixa de tesouro mesmo. Para não esquecer o que tem dentro, você cola uma etiqueta nela, certo? Na programação, essa caixinha é um pedacinho da memória do computador. E a tal da variável? É a etiqueta. É o nome que a gente dá para achar a informação depois. E olha só como isso funciona no código de verdade. Quando a gente escreve x igual a 10, é como se a gente estivesse falando para o computador. Ô, computador, pega esse número 10 aqui e guarda naquela caixa que tem a etiqueta X, beleza? É só isso, moleza, né? Ok, então a gente já tem as nossas caixinhas com etiquetas. Mas, pensa bem, todo tesouro é igual? Uma moeda de ouro é a mesma coisa que um mapa antigo? Claro que não. No código é a mesma coisa. As nossas caixas, ou seja, as nossas variáveis, precisam saber que tipo de tesouro elas vão guardar. E essa tabela aqui mostra isso direitinho. Olha só. Se o nosso tesouro for um número inteiro, sem vírgula, tipo 10, a gente chama de int, vem de inteiro. Agora, se for um texto, uma palavra como aluno, aí já é outro tipo, str. E se o número tiver vírgula, tipo 8.75, aí é um float. E por último, tem um tipo bem especial para coisas que são só sim ou não, sabe? Verdadeiro ou falso. Para isso, a gente usa o bool. Ok, já sabemos guardar nossos tesouros. E agora? Bom, agora a gente precisa conhecer as regras do jogo, as regras da trilha. Pensa em qualquer língua, português, inglês, todas têm regras, certo? Com Python não é diferente. São essas regras que fazem o computador entender direitinho o que a gente quer falar. A primeira regra é a sintaxe. Pensa na sintaxe como se fosse a gramática, a ortografia do nosso código. Sabe quando a gente escreve uma palavra errado e a pessoa não entende? Com o computador é a mesma coisa, só que ele é bem mais chato. Se tiver um errinho de digitação, ele trava, ele não entende nada. Mas não adianta só escrever as palavras certinhas, né? A frase tem que fazer sentido. E é aí que entra a semântica. A semântica é o significado do que a gente escreveu. Se a sintaxe é a gramática, a semântica é a história que o nosso código conta. É ter certeza de que a nossa instrução, mesmo escrita certinha, faz exatamente o que a gente queria. Olha esse exemplo prático para a gente entender a diferença. Se eu escrevo print olá, a sintaxe está perfeita. O computador entende o significado, a semântica, que é mostra a palavra olá na tela. Agora, se eu errar e digitar print olá, e já era. Quebrei uma regra da sintaxe, o computador vai parar tudo e falar, opa, não sei que esse comando não. Beleza, já sabemos guardar tesouros, já sabemos as regras da trilha. Que tal agora a gente aprender a fazer um pouco de mágica? É sério, em Python as funções são tipo feitiços que a gente mesmo cria e pode usar quantas vezes quiser para fazer alguma tarefa. Então, o que é uma função? É basicamente um bloquinho de código, umas instruções que a gente junta e dá um nome. Pensa numa receita de bolo. Em vez de você ter que escrever, pegue a farinha, quebre os ovos, toda vez que quiser um bolo, você só pensa, vou fazer a receita do bolo. A função é a nossa receita. E para criar nosso feitiço, a gente começa com a palavra mágica def. Quando o Python vê essa palavra, ele já sabe, opa, lá vem uma função nova. E logo depois do def, a gente dá um nome para o nosso feitiço. Nesse caso aí, o nome é soma. Agora, repara ali no que vem entre parênteses, A, vírgula B. Pensa neles como os ingredientes que o nosso feitiço precisa para funcionar. Não dá para fazer um feitiço de soma sem ter o que somar, né? Na programação, a gente chama esses ingredientes de parâmetros. E aí vem a parte legal. Quando a gente finalmente vai usar o nosso feitiço, a gente chama a função pelo nome e passa os ingredientes de verdade. Tipo aqui, soma 5,3. Esses valores reais que a gente usa, o 5 e o 3, são os argumentos. Resumindo, o parâmetro é o nome do ingrediente na receita e o argumento é o ingrediente de verdade que a gente coloca na hora.
A nossa trilha está ficando cada vez mais interessante. Mas toda aventura que se preze tem o quê? Bifurcações. Aqueles momentos em que a gente para e pensa. E agora? Vou pela esquerda ou pela direita? Pois é, para o nosso código ser esperto, ele também precisa saber tomar essas decisões. Aí fica a pergunta, como um programa decide o que fazer? Ele não tem intuição. Somos nós que damos as regras para ele. É como se a gente chegasse nessa bifurcação da estrada e colocasse placas, sabe? Se acontecer isso, vá por aqui. Se acontecer aquilo, vá por ali. Essa habilidade de tomar decisões e escolher caminhos é o que a gente chama de fluxo de controle. E para criar essas escolhas, a gente usa duas palavrinhas mágicas. If, que significa se, e else, que significa se não. A gente fala para o computador, se tal coisa for verdade, faz isso. Se não, faz essa outra coisa aqui. Olha só que exemplo fácil de entender. O programa faz uma pergunta. If idade menor que 12, ou seja, a idade é menor que 12. Se a resposta for sim, ele segue o primeiro caminho e recomenda um filme para criança. Else, ou seja, se não, se a resposta for não, ele vai pelo outro caminho. Viu? É uma decisão, uma escolha baseada numa regra bem clara. E pronto. Com isso, a gente já coletou as primeiras e mais importantes ferramentas para nossa jornada como desbravadores de código. A mochila está pronta, o mapa está na mão, agora é hora de começar a construir. Vamos só dar uma olhada rápida no nosso kit de ferramentas. Temos as variáveis, nossas caixas de tesouro, os tipos de dados, que são os diferentes tesouros, a sintaxe, a gramática para não se perder na trilha, as funções, nossos feitiços mágicos e o fluxo de controle, para a gente poder escolher o caminho certo na aventura. Estamos equipados. E para fechar, aqui está o nosso mapa do tesouro. Esse resumo visual junta tudo isso que a gente conversou hoje. Como guardar as coisas, como tomar decisões, como criar nossas receitas. Tá tudo aí, de um jeito bem fácil de consultar. Guardem bem esse mapa, ele vai ser super útil. Toda grande jornada de um desbravador sempre começa com um primeiro passo, ou, no nosso caso, com uma primeira linha de código. Agora que o mapa e as ferramentas estão aí, a pergunta que fica é: o que vocês vão construir primeiro? Acreditem, a aventura de verdade está só começando.